As penalidades de tráfego se tornaram a menor das minhas preocupações. Alguns anos atrás, meu veículo antigo estava em péssimo estado, segundo meu mecânico, que previu sua iminente falha. A melhor opção era vendê-lo por um preço baixo e seguir em frente antes que surgissem problemas e ele se tornasse inutilizável. Eu tinha um carinho especial por aquele automóvel, mas o anunciei por $500 no Craigslist e alguém mostrou interesse. O comprador, um jovem de 20 anos com esposa grávida, teve a conta paga pelo pai. Foi claro desde o início que o veículo seria vendido no estado em que se encontra e não fiz promessas sobre sua durabilidade. O comprador declarou que ficaria satisfeito se o carro durasse 6 meses, assinou o recibo e imediatamente lhe entreguei o título. Em seguida, acessei o site do Detran e registrei a venda, presumindo que ele concluiria o processo de transferência de título. No entanto, eu estava enganado em duas coisas. O carro durou muito mais do que 6 meses, e o comprador não se preocupou em pagar os $77 para transferir o título. Descobri isso quando recebi uma notificação de infração fotográfica por ter ultrapassado um sinal vermelho. Fiquei confuso, pois a rua ficava do outro lado da cidade, em uma área que raramente visito. Ao acessar a internet para visualizar as imagens da câmera de trânsito em alta resolução, constatei que era o comprador do meu antigo carro, mas meu nome ainda estava vinculado às placas. Após algumas expressões de raiva, fiz cópias de todos os registros, datas, nota fiscal, etc., e enviei pelo correio para o tribunal. Era uma infração cometida por ele, mas eu precisava comprovar isso perante o tribunal. 2 semanas depois, recebi outra carta do Detran, outra multa, dessa vez por excesso de velocidade. O mesmo motorista, mesmo carro, mesmas placas com meu nome ainda associado. Mais uma vez, tive que fazer cópias de toda a documentação, escrever uma longa carta para o escrivão e enviar tudo para o tribunal. O terceiro bilhete realmente me deixou furioso. Comecei a fazer telefonemas e descobri que esse golpe é bastante comum. Algumas pessoas compram veículos em péssimo estado e acumulam multas até que o carro seja destruído ou abandonado, e seus nomes nunca estão envolvidos. Ninguém se preocupa com isso. Então cabe ao proprietário anterior limpar a bagunça e provar a sua inocência. Quem seria o responsável desta vez? Redigi uma carta extraordinariamente longa para um funcionário do tribunal e conduzi uma pequena pesquisa para incluir a foto do sujeito, seu endereço residencial e número de telefone listados. Passaram-se alguns meses e eu pensei que tudo havia acabado. O carro já deveria ter quebrado de qualquer maneira. Então, o quarto bilhete chegou, exibindo em alta resolução uma imagem capturada por uma câmera de radar no meu antigo carro, com o meu antigo adesivo de para-choque ainda no lugar, onde se lia adiante, Meteoro 2016, e todos os seus pertences amontoados no banco traseiro. A quinta e sexta infrações pareciam um repeteco do dia da marmota. Eu nem sequer guardei a papelada, apenas a deixei na minha mesa, pronta para ser copiada quando o sétimo bilhete chegasse. Já havia passado mais de 1 ano desde a venda, mas isso não era apenas um descuido de alguém em relação à papelada ou falta de conhecimento sobre o processo correto de compra de um carro. Isso foi intencional. Era hora de buscar uma vingança profissional. Primeiramente, entrei em contato com a polícia. Após uma semana de idas e vindas, finalmente consegui falar com um policial de trânsito que disse basta e decidiu visitar o indivíduo em questão. Ele não pôde revelar o que ocorreu durante essa conversa, mas o montante total das multas de trânsito provavelmente não pagas chamou sua atenção. As infrações e taxas em atraso somavam várias vezes o valor do carro. Não bastasse ter que pagar suas próprias despesas, ele agora teria que lidar com as consequências legais. Não era adequado para as 7 vezes em que tive que copiar aquela maldita nota fiscal para o funcionário do tribunal. Então, comecei a revisar meus registros de cada infração e de cada foto. Encontrei um tema interessante em todas as imagens: seus filhos pequenos estavam no carro, incluindo um recém-nascido, todos acomodados no banco traseiro. Decidi ligar anonimamente para o conselho tutelar,
fornecendo apenas informações 100% factuais e verificáveis. Os bilhetes mostravam que esse indivíduo estava envolvido em um esquema de fraude de identidade, operando a partir de sua própria casa, essencialmente roubando minha identidade em prejuízo de outros. Seus filhos estavam presentes durante todo esse tempo. Além disso, ele constantemente desrespeitava as regras de trânsito e colocava seus filhos em sério perigo ao acelerar, passar o sinal vermelho e cometer outras infrações. Se ele fazia essas coisas tantas vezes diante de uma grande câmera branca, imagine o que ele fazia quando não estava sendo observado. Recusei-me a fornecer meu nome e número, pois não tinha mais nada a oferecer e não desejava me envolver ainda mais no caso. Entreguei todas as provas que tinha das 3 crianças em repetidas situações perigosas e ilegais, todas comprovadas por evidências fotográficas e documentos judiciais. Após isso, parei de receber multas de trânsito. Talvez o carro finalmente tenha quebrado. Fiz com que meu antigo professor de química do ensino médio perdesse o emprego. Então já se passaram muitos anos desde que isso ocorreu, e agora sinto-me à vontade para compartilhar essa história aqui. Eu frequentei uma escola em uma comunidade carente, mas meus pais me incentivaram a trabalhar duro para poder sair dali. Meus pais nunca frequentaram a universidade, mas isso me motivou, juntamente com meus irmãos, a frequentar boas escolas fora do estado. Mantive um desempenho razoável até aquele ano no ensino médio, cursando 5 disciplinas avançadas por ano, num total de 6, sendo que a última não oferecia uma opção de honra. Aprendi a dormir muito pouco devido à quantidade de trabalho exigida por essas disciplinas. E porque minha escola não tinha tutores ou algo do tipo, então, em um dos meus anos do ensino médio, decidi me inscrever em um curso avançado de Química. Eu sabia que seria difícil, mas assim como nas minhas outras disciplinas, pensei que se a aula fosse minimamente estruturada e o conteúdo fosse apresentado adequadamente, eu me sairia bem. Outros alunos me aconselharam a não fazer o curso, mas como eu tinha o objetivo de estudar Química na faculdade, sabia que precisava passar por essa experiência. No entanto, o professor era terrível. Ele era idoso e não oferecia suporte após as aulas, o que até poderia ser considerado normal, mas ele também não fornecia apoio em sala de aula. Sua resposta até mesmo para perguntas básicas era apenas você deveria entender isso, fale comigo sobre isso mais tarde. Mas depois ele nunca estava disponível para conversar. Ele não disponibilizava horários de almoço para tirar dúvidas e nem ficava após o horário escolar. Ele simplesmente colocava as respostas disponíveis online no verso do livro didático. Fiz com que meu antigo professor de química do ensino médio perdesse o emprego. Minha família não tinha dinheiro para pagar por tutores mais qualificados e não havia nenhum tutor disponível em minha comunidade. De qualquer forma, eu estudei bastante, mas quando a primeira prova chegou, fiquei com uma nota D sem nem entender o que eu tinha feito de errado. Quando fui falar com o professor logo após a aula, ele estava prestes a começar a próxima turma e simplesmente me disse para olhar mais atentamente o livro didático em busca de ajuda, pois ele não tinha tempo para mim. Ele estava 2 semanas atrasado nas explicações que deveria ter dado porque estava constantemente distraído. Tudo isso é uma falta de profissionalismo e não justificava que ele fosse demitido. No entanto, o que aconteceu foi quando a situação se tornou perigosa durante um experimento. Estávamos trabalhando com ácido clorídrico e um tubo continha magnésio para reagir e formar bolhas de hidrogênio. Um dos outros alunos do meu grupo não conectou corretamente o equipamento e o tubo acabou caindo com o magnésio preso, sem o ácido clorídrico. Eu perguntei ao professor como recuperar o tubo, esperando que ele nos dissesse para descartar a solução de ácido clorídrico, enxaguar com água e recomeçar. Eu tinha lido a seção de segurança no meu livro didático, que recomendava essa abordagem ao trabalhar com ácidos. No entanto, a resposta do professor foi insistir para que eu colocasse minha mão sem luvas na solução e apenas pegasse o tubo para conectá-lo novamente. Ele nem mesmo colocava a própria mão para fazer isso. Eu, como aluna do ensino médio, achei que essa ideia era intrinsecamente perigosa. Então, peguei mais um pouco de magnésio da bancada de trabalho e continuei adicionando a solução até que a reação parasse, consumindo todo o ácido clorídrico, deixando apenas água. Resumindo, ocorreu algo ruim. O professor nos instruiu a fazer algo perigoso e a situação piorou.
Um dia, ele trouxe o que afirmava ser fogos de artifício ilegais para a sala de aula e começou a acendê-los. Ele achou engraçado apontar a luz em minha direção e para o resto da turma, como se estivéssemos apenas brincando. Mais tarde, pedi ajuda a outro aluno para entender algo, mas nem ele sabia o que estava acontecendo no curso. Eu sabia que tudo isso era apenas bobagem. Todas as outras meninas para as quais perguntei estavam recebendo notas inexplicáveis, assim como eu. Isso também não era algo incomum por si só, infelizmente, pois eu morava em uma área muito conservadora, com vários professores machistas. Geralmente, eles tinham um filho passando pela faculdade que precisava ser sustentado. No entanto, em determinado momento, isso estava afetando minhas chances de entrar na faculdade. Eu não estava disposta a deixar que os problemas de um homem prejudicassem minhas perspectivas para o resto da minha vida. Então, pesquisei as leis de gravação do meu estado e descobri que era um estado com consentimento de apenas uma das partes. O que significa que eu poderia legalmente gravar meu professor em áudio, contanto que o campus não tivesse nenhuma objeção, e eu tinha permissão legal para sair depois de 15 minutos. Isso se tornou uma piada constante na minha turma. Então, criei um endereço de e-mail descartável para criar uma conta descartável no Dropbox. Na época, carreguei todas as gravações e as enviei por e-mail para o meu superintendente, dando um ultimato de que se nada fosse feito, eu enviaria as gravações para o noticiário local. Na verdade, eu não queria fazer isso. Passamos por cima das minhas notas, provas não marcadas, trabalhos de casa e momentos de lazer com amigos após a aula. Eu expliquei a ele que não podia ficar, pois tinha outra aula logo em seguida. Ele afirmou que era importante e eu liguei novamente a gravação no meu celular antes de terminar a aula. Enquanto eu estava arrumando minhas coisas, ele se aproximou de mim. Devido à disposição da sala de aula, eu estava literalmente encurralado em um canto e teria que empurrar esse homem para poder sair. Então, ele começou a dizer que um dos alunos do curso havia trazido preocupações infundadas e mentiras para a administração. Parecia que eu estava com muitos problemas. Após isso, eu disse a ele que realmente precisava ir para a minha próxima aula e finalmente ele saiu do meu caminho. Durante minha próxima aula, enviei um e-mail para o superintendente e mostrei para os meus pais. Meus pais ficaram furiosos e o superintendente também ficou indignado. Embora meus pais fossem de baixa renda, eles se vestiam bem. Minha mãe era especialista em fingir que conseguiria um advogado, mas aqui não tínhamos condições de pagar. Era um processo de responsabilidade. Provavelmente atualizar o currículo, pelo menos o suficiente para passar na turma. Durante esses 2 meses, cobrimos apenas uma parte do material do exame, resultando em uma taxa de aprovação de 50% na nossa turma. De acordo com meus colegas de classe, essa taxa foi muito maior do que nos anos anteriores, em que menos de 10% da classe era aprovada. O superintendente também escreveu uma carta de recomendação para a faculdade, em parte para me manter calado e também porque eles estavam tentando assumir a responsabilidade. Agora não tenho nenhum arrependimento. Edit, só encontrei as gravações novamente. Esqueci de mencionar que ele acreditava que o Ebola era uma conspiração. Uma educação de 5 estrelas, de fato. Erro de digitação corrigido na edição 3. E tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. Aliás, desculpe, deveria ter esclarecido. Sou uma mulher de 25 anos. Mãe Karen tenta chamar policiais para mim por estar usando uma vaga de deficiente. Sou uma mulher de 25 anos que está usando uma vaga para pessoas com deficiência para contextualizar. Eu tenho um cartão de identificação para colocar no carro. Eu consigo andar, mas é muito difícil para mim devido à minha condição. Ainda estamos em meio à época da Covid, então foi um pouco desafiador. Ela apontou o dedo para o meu carro e ficou bem na minha frente, nariz a nariz. Nenhuma de nós estava usando máscaras, pois eu tinha acabado de dar alguns passos e ainda estava colocando a minha no rosto. Fiquei horrorizada e dei alguns passos para trás para colocar a máscara o mais rápido possível. Karen disse, desculpe-me, mas você está ocupando uma vaga para pessoas com deficiência e é por pessoas como você que meu filho teve que andar muito até a porta. Você precisa mover o seu carro agora. Eu respondi, senhora, tenho o direito de... Eu interrompi, contornando-os e entrando na loja. Eles não tinham carrinhos elétricos disponíveis, então peguei um carrinho normal e me apoiei nele enquanto escolhia minhas frutas e legumes.
Passei cerca de 20 minutos na loja, pois gosto de selecionar uma variedade de itens diferentes para oferecer ao meu marido. Ninguém gosta de comer a mesma coisa todos os dias. Quando saí em direção ao meu carro, vi várias pessoas ao redor, incluindo um policial. Percebi que Karen estava com uma expressão presunçosa e seu filho estava com ela. Ótimo, pensei. Rapidamente tirei minhas compras do porta-malas e também peguei meus documentos de identificação para deficientes no meu telefone, pois estava literalmente apavorada com o que poderia acontecer. Karen começou a falar que eu estava completamente errada e teria que pagar uma multa por isso. Eu tremia de medo. O policial se aproximou e disse: "Bem, parece que está tudo em ordem aqui. Sinto muito por esse incômodo. Sinta-se à vontade para ir embora a qualquer momento e tenha um ótimo dia." Karen parecia chocada. Ela começou a dizer que eu não podia ser deficiente. Estava muito assustada com o que aconteceu. Resumindo, uma mãe me chamou de forma injusta por usar uma vaga para deficientes, porque ela não conseguiu encontrar uma vaga adequada quando chegou à loja. Ela ficou irritada quando eu não tive problemas. O filho dela pediu desculpas e eles saíram antes de ver o que aconteceria com Karen. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like, pois assim o Pinguim ficará muito feliz.